Vamos começar, então. Não deu ainda, né, Stephanie? Então, vamos lá. Acho que ela falou alguma coisa. Então, agora que vai valer. Então, boa tarde. Nós estamos iniciando a live agora, tentando iniciar realmente. Se a transmissão não conseguir ao vivo, vai ficar gravado no YouTube, e aí quem não conseguiu acompanhar vai poder ver em um outro momento, né? Logo que for restabelecido. Então, hoje o nosso tema, um tema super importante para toda a sociedade, né? Mas a advocacia tem falado muito sobre isso. Eu queria iniciar falando que eu tive a ideia de fazer essa live, convidei todas que aceitaram o convite, porque eu estava começando a receber muitas reclamações de eventos falando sobre direito eleitoral, onde não tinham mulheres. E eu pensei, nossa, só aqui no Paraná nós temos mulheres fantásticas falando de direito eleitoral. Então eu falo que essa live é a live assim do puxãozinho de orelha, assim, para dizer, olha, vejam que nós temos mulheres, nós queremos, estamos aí tentando dividir essa mesa, né? Não queremos nada além do que metade da mesa, mas que seja justo, que seja justa essa divisão. Então, o motivo de ter pensado nessa live, e aí eu agradeço a todas as palestrantes que aceitaram, foi realmente de trazer o que o projeto CMA e ESA Debatem teve, foi a ideia de mostrar que tínhamos mulheres, um banco de palestrantes que poderiam falar de todos os temas. E a gente está aí 2 meses, toda quinta-feira, trazendo mulheres fantásticas, falando de tudo. Então, quando alguém disser, não tem uma mulher para falar sobre direito urbanístico. Semana passada nós tivemos a Cíntia falando sobre isso aqui. Então, nós trouxemos temas de todo tipo. Mulheres falando sobre direito médico. Ana Cláudia veio maravilhosa falando sobre isso. Direito penal. E aí falamos sobre tudo. E falamos sobre a mulher também, direito das mulheres. E eu fiquei muito feliz de fazer todas essas lives desse período. Algo muito novo, eu nunca tinha feito. Contei muito com a ajuda das minhas filhas para aprender. E a gente está agora encerrando esse projeto de 2 meses, né? Toda quinta-feira. Depois vamos começar em outra. Ai, desculpa, gente, tá feio. Vamos começar em outro formato, mas esse formato foi para trazer essas mulheres para que elas pudessem falar sobre todos os temas. E aí hoje, como é o nosso encerramento, eu convidei 4 palestrantes. E hoje de manhã, batendo um papo com a nossa presidente nacional, que eu falo que eu tenho a honra de, além de presidente nacional, ser minha amiga, mas enfim, ela é uma pessoa muito acolhedora, é alguém que a gente pode falar em cima da hora, podemos conversar sobre isso. E eu, Dani, vamos lá. Ela, nossa, adoro esse tema. Eu falei, então, vamos falar, vem falar, que eu acho que você é muito importante para isso. A Dani foi assim, muito motivadora de todas nós para tratarmos de mulheres na política. Lembro quando a gente começou lá na primeira reunião da CNMA, faz 1 ano que nós estávamos juntos em Brasília. A Dani falou, um dos pilares da gestão era a participação política das mulheres. Então, eu não podia deixar de encerrar esse projeto de lives falando de um tema desse, não trazendo a Dani. Então, eu vou passar a palavra para a Dani, que vai fazer a abertura desse evento. Daniela Borges, nossa Dani, a palavra é sua. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Queria agradecer Mari. Mari é muito generosa, uma amiga muito especial, e estou descobrindo que o dia dela tem 48 horas. Estou quase pedindo a ela algumas horinhas para o meu dia. Essa mulher competente, dedicada, realizadora, que tanto faz, né, pela pauta não só da mulher no estado do Paraná, como, na verdade, em todo o Brasil, o trabalho incrível que ela faz na CNMA, enfim. Então, obrigada pelo convite e sempre parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz. Queria dizer que esse é um tema realmente muito importante, muito relevante para mim, que a gente adotou realmente como pilar na Comissão Nacional, nessa gestão.
E queria dizer que o evento hoje, com certeza, vai ser muito enriquecedor. E aí, com isso, cumprimentar aqui as palestrantes, essas mulheres maravilhosas, doutora Carla, uma referência em direito eleitoral, doutora Emma, doutora Carol e doutora Valéria. Então, assim, parabéns aí para o trabalho que vocês já fazem. E muito bom aqui poder estar compartilhando com vocês a abertura dessa tarde, desse evento. Na verdade, eu vou fazer breves palavras, porque, na verdade, a gente está aqui hoje para ouvir as nossas palestrantes, mas é só dizer um pouquinho que esse projeto, para mim, ele traz 2 pilares da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Um é a ideia do protagonismo da mulher, como é importante a gente trazer as mulheres advogadas para esse lugar de fala, de propriedade. Eu sempre digo, tem mulheres incríveis, extremamente competentes, exercendo advocacia no Brasil inteiro, escrevendo, dando aula, mas muitas vezes essas mulheres só não têm um espaço. Então, é exatamente o que a Mariana falou. A gente vê os eventos com muitos homens e temos muitas mulheres. Então, a gente precisa justamente criar as condições para que a gente passe a ter cada vez mais mulheres mostrando o que sabem. Uma das coisas que mais me deixam tristes e chateadas é quando alguém questiona, porque não tem mulher que fale sobre esse assunto. Nunca é verdade. Talvez dentro daquele ponto de referência e perspectiva que aquele homem tem, que aquela pessoa tem, ele não conhece ou ele não dá credibilidade, porque essa é outra barreira que a mulher, outro desafio que a gente tem que enfrentar, né? Às vezes, por sermos mulheres, nós temos esse obstáculo a mais. É como se a gente tivesse que ser mais, fazer mais para poder merecer o mesmo espaço que um homem, fazendo muito menos, já nasce ali com direito. Então, acho que esse projeto é um projeto muito bacana, que a Mariana já realiza aí, a CMA do Paraná já realiza aí sempre, né, que são as mulheres falando de vários temas. E especificamente no tema da política, eu acho que, eu sempre digo isso, a gente precisa, de fato, entender que a política é o espaço onde a realidade é transformada. A gente não pode negar, ir para esse negacionismo. A política, ela é efetivamente onde as decisões que afetam a vida, as coletividades, são tomadas. E a gente tem políticas institucionais, por exemplo, na nossa entidade, e a gente tem a política do nosso país. E para que a gente possa ter uma realidade com mais igualdade de gênero, a gente precisa ter mulheres nesses espaços, não apenas por representatividade. Eu acho que a simples representatividade já é um argumento suficiente. Se somos 52,5% do eleitorado, não podemos ser 15% apenas do Congresso Nacional. Eu acho que esse argumento já é suficiente. Mas é mais do que isso. A gente tem um argumento e questões muito mais profundas. Porque a grande questão é que nós, mulheres, estamos no mundo de uma forma muito própria, enfrentando desafios muito peculiares. E quando nós não estamos nesses espaços, nós não estamos contribuindo para as tomadas de decisões e elaboração de leis que afetam as nossas vidas, de uma forma diferente da que afeta a vida dos homens. Então, isso é muito importante, porque é importante que a gente também esteja lá, porque essas normas e essas decisões afetam as nossas vidas, e nós temos o direito de participar desses processos. E acho que uma das falas que eu mais repito, mas é porque eu acho que é isso mesmo, hoje nós somos grupo de pressão, as mulheres pressionam para que alguns projetos, para que algumas políticas sejam adotadas. Eu falo, a gente precisa deixar de ser grupo de pressão para ser decisão, a gente quer participar dos processos de decisão. E para a gente poder participar dos processos de decisão, a gente precisa estar nesses espaços políticos. Então, tentar pensar mecanismos de garantia de efetividade de uma maior presença de mulheres nos espaços políticos, algo muito importante para que essas mulheres, estando nesses espaços, nós possamos promover transformações mais profundas ainda na nossa sociedade. Transformações que, de fato, garantam a gente uma igualdade de gênero numa perspectiva de enfrentamento da violência contra a mulher, numa perspectiva de igualdade nas relações de trabalho, enfim. Tu poderia aqui dar vários exemplos, dei apenas 2. Então, acho que esse trabalho é um trabalho muito importante, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa falar sobre isso, porque é por meio desse caminho que a gente pode trazer para o real muitas transformações. Então, o Brasil é uma vergonha na América Latina de representatividade de mulheres na política, imagine no cenário mundial. Então, a gente precisa trabalhar muito para mudar essa realidade
e acho que esse é o papel da OAB, papel de toda a sociedade civil, a gente discutir isso de forma apartidária, não tem a ver com questão de partidos políticos, tem a ver com questão da afirmação do direito das mulheres a esses espaços. E essa discussão sobre as eleições, adiamento, não adiamento, e eu acho que, para fechar, é isso que é a reflexão que eu trago, como é isso e o impacto disso também em relação às mulheres? Então, quando a gente tem mulheres refletindo sobre o tema, naturalmente há uma visão, uma perspectiva também considerando isso. Não é que vocês considerem só isso, vocês consideram todo, consideram os homens, consideram uma série de questões, né? Mas o fato de ser mulher faz com que a gente possa trazer para discussões e reflexões que homens não trariam, e eu tenho certeza que vai ser show aqui. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, deixar um abraço sempre, porque eu não posso estar em nada da Seccional do Paraná sem deixar um abraço para o presidente Cássio, para a vice-presidente Marilena, minha amiga Marilena Winter, para Noronha. Então fica aí esse abraço, esse agradecimento pelo convite, Mari, e que seu dia continue tendo 48 horas, porque você faz coisas incríveis e maravilhosas que acrescentam muito à advocacia do Paraná e à advocacia do Brasil todo. Então, um beijo a todas, muito obrigada, e aí sucesso, e que a gente possa aos pouquinhos ir construindo um país com mais igualdade de gênero. Ô, Dani, muito obrigada. Um beijo para você, muita saudade. Espero que tudo isso passe para a gente poder se encontrar logo. Tá? A gente está com saudade. A gente tem se visto por aqui, mas estou sentindo saudade mesmo do abraço. Um beijo para você, muito obrigada. Então, já continuando aqui, nós dividimos o encontro de hoje em alguns temas, e nós vamos começar pela doutora Carla Capster, que é advogada especialista em Direito Público e Eleitoral, professora, autora do livro Direito Eleitoral para Concursos, palestrante e autora de alguns artigos. O tema da Carla é candidaturas laranjas, e aí eu começo aqui e vou fazer um questionamento, assim, né? Porque desde 95 o Brasil vem adotando leis de promoção à candidatura feminina, né, Carla? E desde 2009 nós temos a regulamentação de no mínimo 30% e no máximo 70% para a cota de gênero. Porém, ainda nós estamos vendo que o percentual, mesmo existindo, não temos o mesmo alcance nessas mulheres que são eleitas. Queria já começar te provocando nesse sentido e te agradecendo mais uma vez por ter aceito o convite. A palavra é sua. Obrigada, Mariana, doutora Mariana, nossa presidente, minhas companheiras aqui de painel, doutora Ema, doutora Valéria, doutora Carol Cleve, é um prazer estar dividindo esse espaço com vocês de novo. E, na verdade, a tua pergunta engloba todo o grande problema da participação da mulher na política, que é o espaço para a mulher avançar dentro da política é muito mais difícil que do homem, apesar das cotas. Então, o que acontece? A mulher tem um problema que é muito anterior a qualquer questão de previsão de cotas ou não previsão de cotas. O problema da mulher começa muito antes. Lá na escola, isso tem estudos já, e você sabe disso, você atua diretamente na Comissão da Mulher Advogada, lá no final do ensino fundamental, do ensino médio, no ensino fundamental principalmente, o que a gente convencionava chamar de 8ª ou 9ª série, a mulher já tem uma quebra ali. Quando o menino continua estudando, a mulher normalmente nessa fase, ou ela engravida, ou ela acaba deixando de estudar para trabalhar. Então, aí nós já temos uma quebra. Nessa quebra inicial, onde a mulher já vai para casa cuidar ou de filho porque engravidou, ou porque casou muito cedo, e aí o reflexo da pobreza, isso é um dos grandes reflexos, aí você já começa aí uma corrida de obstáculos, que os homens têm menos e as mulheres têm muito mais. E aí, quando a gente fala em chegar numa vida, por exemplo, uma vida de discussões de temas de políticas públicas dentro de partidos políticos, porque são essenciais. É bom que quem assiste a gente, quem está acompanhando a nossa live aqui hoje, saiba que a gente pode até fazer uma política institucional, por exemplo, que é o que a gente faz dentro das instituições como a OAB, a gente pode discutir política no encontro com os amigos, num jantar, mas a gente faz política partidária dentro do partido. O partido é criado para que dispute eleições,
decisões e que possa participar e alcance o poder. É para isso que o partido serve. O partido não serve apenas para a gente ficar discutindo temas essenciais lá. Ele serve especialmente para que a gente possa realmente discutir, levar esse partido a que as suas ideias possam ser vistas pela população de uma maneira geral, vistas pelo eleitor e que esse eleitor possa escolher, então, a melhor proposta. O que acontece? As mulheres já não conseguem passar por aí. Dentro da questão do partido político, a mulher já não consegue avançar. Ela já tem um problema em participar, por exemplo, das decisões de grupo, né? Das decisões de execução, de executiva, de direção, de diretório. Então, ela já tem um problema aí. Aí, quando ela consegue passar esse problema e conseguir participar efetivamente da vida do partido político, e eu digo participar efetivamente, por quê? Porque nós temos o hábito no Brasil de ter assim, ó, partido X é o PX e aí do lado você tem o PX mulher. Você nunca tem uma coisa integrada. O PX mulher, ele está sempre lá separado no cercadinho, no puxadinho. A mulher vai fazer o chá, ela vai tratar sobre temas exclusivos de criança, creche e educação. Não é que a mulher não possa tratar desses temas, é que a mulher sabe tratar de muitos outros temas além desses. A mulher deve tratar de impostos, a mulher deve tratar de políticas públicas em geral, deve tratar de como o asfalto vai ser usado na cidade, da questão da segurança. Então, na verdade, quando você fala da participação da mulher nos partidos, a mulher fica no puxadinho e a ela só é permitido tratar da questão da creche ou da questão da escola para os filhos, como se ser mulher e poder ter filhos fosse a única função importante da mulher nessa situação. Então, aí, isso já estou fazendo um resumo para você de quais são as dificuldades que a mulher tem de conseguir uma vaga para ser candidata. E aí, nós vamos, lógico, a doutora, eu acho que Valéria vai falar sobre isso, sobre a questão dos partidos. Agora nós tivemos uma aprovação no TSE de obrigatoriedade de 30% de mulheres, não só nas vagas agora das chapas, mas de 30% de mulheres na executiva dos partidos políticos. O que é executiva? Executiva é quem comanda as decisões do partido, é a diretoria do partido. Então, agora, a partir de consulta no TSE que foi aprovada, é obrigado que os partidos tenham 30% de mulheres também nas executivas. Isso vai fazer o quê? Com que nós tenhamos mais mulheres participando das decisões do partido, das convenções partidárias e, contanto, de candidaturas mais efetivas. E aí eu entro definitivamente, depois dessa introdução, já que você me perguntou e eu fiz a introdução, sobre o tema real, que são as candidaturas laranjas. O que são candidaturas laranjas? O que a gente considera candidatura laranja? É você estabelecer uma chapa com 70% de homens e 30% de mulheres, e esse 30% de mulheres não ser formado por candidatas efetivas, por candidaturas efetivas. Esses 30% dessas mulheres, elas não vão disputar efetivamente a eleição, elas não vão pedir voto para elas não vão usar os recursos do partido para a sua própria candidatura. Elas estão lá, primeiro, para cumprir a tabela de 30%, que é obrigatória, porque se não tiver os 30% de mulher, não registra a candidatura, isso é importante que quem está assistindo a gente saiba. Então, assim, e se eu não colocar 30% de mulher? Não registra. Não tem como registrar uma chapa sem o 30% de mulheres. E a gente costuma dizer que é 30% de mulheres, mas o fato é que é 30% de um gênero e 30% do outro, né? E 70% do outro. Se eu quiser fazer uma chapa de 70% de mulheres, eu posso, mas eu tenho que ter 30% de homens também. Mas voltando à nossa realidade, quem sabe um dia, né, a gente tenha efetivamente 70% de mulheres numa chapa, mas voltando para a nossa realidade, esses 30% têm sido utilizados pelos partidos para colocarem mulheres sem densidade eleitoral. O que quer dizer isso? Quer dizer que a mulher que não participa da vida pública, que ela não tem uma condição, uma colocação que permita a ela disputar efetivamente uma eleição. Nós estamos falando de mulheres líderes de comunidade, nós estamos falando de mulheres líderes das suas profissões, aquelas que têm mais perfil, inclusive, de liderança em instituições, pessoas que participam de inúmeras instituições profissionais, mas não estamos falando só daquelas que são formadas ou que têm melhores condições de vida, nós estamos falando daquela também líder comunitária. Essa, inclusive, é hoje a mais importante. É a mais importante participante e necessidade de participação é da líder comunitária. Por quê? Porque é ela
ela que tem que decidir a política pública para a parte menos favorecida da população, que é a maioria do Brasil. Nós temos um país pobre e que aonde a diferença entre pobres e ricos está cada vez maior. E, obviamente, nós temos um número expressivo, inclusive maioria de mulheres chefes de família, né? Cabeças de família que pagam as contas da casa, que sustentam a família integralmente. Então, por isso a necessidade dessas mulheres participarem efetivamente do processo eleitoral. E aí os partidos não permitem, ou a formulação, ou a forma como o nosso sistema eleitoral está posto e colocado, não permite que efetivamente as mulheres possam participar de uma maneira igualitária desse processo. E aí a mulher, quando consegue chegar numa convenção e passar dessa convenção, ela não tem dinheiro, ela não vai ter o apoio político necessário, e aí ela não consegue se eleger. E aí a gente vai escutar que mulher não vota em mulher, que a candidatura feminina às mulheres não tem perfil para política, tudo isso é mentira, tudo isso é lenda urbana, tudo isso é uma repetição de valores injustos e não verdadeiros para que se enfraqueça a participação da mulher. Aí chega lá na hora de preencher a lista de 30%, não tem mulher. Claro que não tem mulher. O partido não apoia, o partido não dá base, é óbvio que a mulher não participa. Além de todos os outros problemas, né? Que eu aqui, participando aqui, escutando a Mariana falar, a doutora Daniela falar, eu escutei uma criança, é isso, é a vida da mulher, é ter a criança, é ter o filho perto, então isso já é uma dificuldade maior. Enquanto as tarefas de casa, as tarefas com os filhos e com a casa não forem divididas igualitariamente, as mulheres não conseguem ter uma facilidade de acesso igual ao dos homens. E aí, chegando lá para preencher a lista, não tem mulher, o que o partido faz? Pega a mulher que tiver na vez, que tiver com condições. A mãe do candidato, a irmã do candidato, a secretária do partido, a mulher que serve o café. Ele pega aquelas que estão mais fáceis ao seu alcance. Para quê? Para que essas mulheres não façam campanha para elas e façam campanha para os homens. E agora, além de tudo, nós temos recursos direcionados às campanhas femininas. 30% dos recursos, tanto do fundo partidário quanto do fundo de financiamento de campanha, são das mulheres. A doutora Carol Clever vai falar sobre isso. Então, esse dinheiro, em vez de financiar a campanha das mulheres, tem também financiado a campanha de homens. Quando você põe mulheres que não estão lá para fazer campanha de verdade, uma campanha real, o que ela faz? Ela usa o dinheiro, o tempo de TV, o tempo de rádio e o seu tempo para pedir dinheiro para homens. E foi isso que aconteceu ano passado, em 2019, no RESP 19392, lá do Piauí, de Valença do Piauí, aonde entendeu o TSE que a chapa montada de vereadores lá em Valença do Piauí era uma chapa fake, era uma chapa que tinha homens, mas que as mulheres não eram candidatas efetivas. E por conta disso, ocorreu uma discussão jurídica judicial no TSE, aonde por 4-3 entendeu o TSE em cassar integralmente a chapa lá de Valença do Piauí, com todos os vereadores. Quer dizer o quê? Cassou só as mulheres? Não, cassou todos os homens, toda a chapa inteira. Por quê? Porque eles usaram das mulheres candidaturas laranjas, que é o nosso tema, para que elas fizessem campanhas para os homens, usassem o dinheiro para os homens e elegessem os homens. Entendeu o TSE que isso era uma fraude, que era burlar o sistema eleitoral, burlar o sistema de justamente os 30% das vagas e o 30% de recursos também, já que também são obrigatórios, e por isso cassou a chapa integralmente. Essa decisão, ela não foi só uma decisão para aquele caso concreto. Ela é uma decisão que estabeleceu uma linha de raciocínio, uma linha de jurisprudência e uma linha de pensamento no Tribunal Superior Eleitoral para 2020. Nós estamos tratando de um caso julgado em 2019, mas que era da eleição de 2016. Então, em 2020, vocês podem ter certeza que se nós tivermos chapas com mulheres laranja, aquelas mulheres que não estão lá para fazer campanha, estão lá só para fazer figuração ou para eleger outros homens, essas chapas serão cassadas integralmente. Aqui no Paraná, nós tivemos um caso no TRE muito semelhante, mas que por questões jurídicas intrínsecas ao caso, problema de prova, de validação de prova, enfim, questões que não vem ao caso aqui discutir, não foram cassadas. Mas eu não me esqueço do presidente da época, o presidente Xisto Pereira, que hoje é o presidente do TJ Paraná,
ele dizia, infelizmente eu não posso caçar essa chapa aqui, mas eu gostaria de poder caçar, porque isso aqui seria pedagógico para que os homens dos partidos entendessem que precisam efetivamente investir nas candidaturas femininas. E já que agora tem dinheiro, dinheiro é obrigatório, a participação da mulher 30% na chapa é obrigatória, a participação de 30% no partido é obrigatória, então por que não investir em candidaturas reais para as mulheres, né? Então é isso, a candidatura laranja é isso, e eu tenho uma esperança real, e já me encaminhando aqui para o final da minha fala, que a proibição de coligações proporcionais em 2020, que obriga os partidos a formarem chapas puras, chapas próprias, com membros do seu próprio partido, fortaleça as candidaturas femininas. Eu tenho essa esperança e tenho essa impressão. Por quê? Porque o partido vai precisar brigar por cadeiras reais agora. Ele vai ter que ter quociente eleitoral, ele vai ter que ter voto somado para fazer cadeira. E isso só se consegue com bons candidatos. Como 30% de mulheres é obrigatório, vão se esforçar para colocar boas candidatas. Então, o fim da coligação proporcional foi uma das melhores notícias para as candidaturas femininas. Eu vou encerrando por aqui para dar tempo para minhas colegas terminarem aqui os nossos temas e depois, quando tiver as perguntas, se precisar, a gente retorna. Muito obrigada, Mariana. Obrigada, meninas. Obrigada, Carla, muito obrigada. As reflexões são sempre muito positivas para que a gente... A Dani falou, agora você fala, e a gente realmente vai encaixando como uma pecinha de quebra-cabeça, né? Eu percebo isso e fico muito feliz, assim, pela lucidez das palavras de vocês. Eu só posso agradecer, porque, assim, como muitos que vieram, muitos que estão aqui, eu sou aluna aqui, então tô aqui também aprendendo com vocês e tô adorando. Muito obrigada. Então, agora, a pedido da Ema, eu vou passar a palavra para a Ana Carolina Camargo Cleve. Ela pediu para Não, Carol, acho que não. Mari, você me no pediu, final... Não. É para ir para você mesmo, então. Isso. Então, me desculpe. Então, vamos continuar o que a gente tinha combinado. Eu entendi errado. Então, a palavra é da doutora Ema Roberta Paulo Bueno, advogada, diretora jurídica do Instituto Política por de para Mulheres, especialista em direito eleitoral e em processo civil, secretária adjunta da Comissão da Mulher Advogada e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná, membro da Abradep e do IPRAD. Então, Ema, antes de passar a palavra para você, trago algumas reflexões aqui, né? Como a doutora Carla falou, né? As cotas de candidatura não têm funcionado. A verdade é essa, né? Existe uma relação fantasiosa, porque existe a lei, existe o dia a dia, o dia a dia não tem corroborado com o que deveria ser. Então, seriam propostas como reserva de cadeiras uma solução? Como é que funciona isso? Queria que você contasse para a gente. A palavra é sua. Obrigada, Mari. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, eu queria agradecer o teu convite e dizer que falar ao lado da doutora Carla, da doutora Carol e da doutora Valéria é realmente uma honra para mim, especialmente porque eu digo que a doutora Carla foi uma das minhas primeiras professoras de Direito Eleitoral, então muito do que eu sei hoje é graças a ela. A Carol é a presidente do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral e é uma inspiração diária, uma amiga querida. E a doutora Valéria coordena o Observatório de Candidaturas Femininas. Então, realmente estar ao lado dessas três brilhantes advogadas e entusiastas do tema é, para mim, um presente muito grande. Bom, diante do que a doutora Carla falou, eu lembro, inclusive, de algo que ela me ensinou enquanto minha professora, de que os partidos políticos, eles têm um mecanismo muito interessante. E eu digo por quê. A doutora Carla me dizia, e hoje eu vejo isso com bastante facilidade, que se você cria uma regra, é como você criar uma proteção para a roda de carro. O partido vai lá e ele descobre um jeito de desfazer essa proteção. Daí você cria uma proteção maior e o partido vai lá e descobre como desfazer. Então a gente acaba virando um ciclo disso. E eu vejo isso, doutora Carla, muito nessa situação das cotas de candidatura. Nós sabemos, e isso é importante a gente falar, que o Brasil, ele trabalha com essas ações afirmativas desde 95. Em 95 foi a nossa primeira lei de cotas. Ela é anterior, inclusive, à nossa lei das eleições, que é de 97. Então, lá em 95, a lei de cotas, ela previa 20%, né, de cotas de candidaturas, era só para as eleições municipais. Em 97 veio a lei das eleições, acabou aumentando para 30%, mas de lá para cá a gente precisou
modular e moldar diversas vezes para garantir efetivamente 30% de candidaturas de mulheres. Isso eu digo por quê? Porque lá no começo você tinha já a determinação, lá em 97, que 30% das candidaturas deveriam ser compostas de mulheres, pessoas do gênero feminino, mas bastava que os homens não se registrassem naqueles lugares. O que eu quero dizer com isso? Que supondo, se nós tivéssemos 10 candidatos, o partido precisaria reservar 30% dessas vagas para mulheres. Ele não precisaria registrar mulheres. Bastava que não registrasse nenhum homem. Ou seja, a gente continuou como era antes. Não havia nenhum interesse do partido, não havia nenhum indicativo, não havia nenhum patrocínio, nada para que aquelas mulheres participassem. Muitas vezes sequer eram registradas realmente. Então, de lá para cá, muito se avançou. Desde 2009, nós já temos a lei como nós já entendemos e já avançamos para a lei como temos hoje, ou seja, 30% dos candidatos registrados em cada chapa tem que ser do gênero feminino. Embora a nossa lei das eleições preveja sexo, o TSE já definiu que não se trata de sexo, e sim de gênero. Então, a gente percebe aos poucos um avanço. Porém, como você mesma falou lá no início, Mari, esse avanço, a gente não enxerga ele no resultado das eleições. O que eu quero dizer com isso? Agora, em 2018, nós tivemos o nosso recorde de representatividade no Congresso e nós temos só 15% de mulheres. Nós estamos falando num cenário onde o Brasil tem mais de 50% da população composta por mulheres, mais de 51% do eleitorado é composto por mulheres, e ainda assim a gente não consegue quebrar essa dificuldade que a gente tem realmente de ter mulheres eleitas. A doutora Carla já falou um pouco sobre essa dificuldade que nós mulheres temos dentro dos partidos políticos. Veja que, embora a lei de cotas exija e preveja apenas 30% de candidaturas femininas, dentro desses 30%, que nos parece muito pouco, até porque somos 50% da população e 50% das eleitoras, ainda assim os partidos criam mulheres laranjas porque eles não conseguem, supostamente, encontrar mulheres aptas ou interessadas em participar. O que, a meu ver, é uma completa falácia, porque nós mulheres já somos praticamente 40% das filiadas nos partidos políticos. Nós temos interesse em disputar. O que acontece é que nós não temos candidaturas viáveis. E por que eu digo que nós não temos candidaturas viáveis? Não basta eu lançar uma mulher lá na arena pública, que homens e mulheres sabem que existem dificuldades gigantescas. Não é fácil se eleger no nosso sistema eleitoral, não é fácil para homens, não é fácil para mulheres, e para nós é muito mais difícil, principalmente porque nós não temos campanhas competitivas. A democracia, ela custa dinheiro. Quando a gente fala que gasta-se muito, ela custa, não tem como a gente mudar isso. E as campanhas custam dinheiro. Então, enquanto as mulheres não tiverem acesso de uma forma um pouco mais igualitária a esses recursos, realmente a gente vai continuar falando sobre as mesmas coisas, lutando sem sair do lugar. Então, com relação a isso, é importante a gente falar que, veja bem, em 2016, nas nossas últimas eleições municipais, aqui no Paraná, nós tivemos 120 municípios sem nenhuma mulher eleita. Em outros 120 municípios, a gente teve no máximo uma mulher eleita. A gente está falando de 65% do estado do Paraná, com no máximo uma mulher na Câmara de Vereadores. O número é muito baixo. Nós estamos, se a gente comparar no cenário mundial, o Brasil, ele ocupa uma posição desastrosa. De 192 países analisados, nós estamos na posição 132. A gente está atrás de países do Oriente Médio, como o Afeganistão, Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, as mulheres puderam começar a dirigir há 3 anos. E ainda assim, se nós observarmos lá a Câmara do país, eles têm mais mulheres representadas do que nós. É algo assim que chega a ser inimaginável. E quando a gente fala sobre isso, parece que fica mais chocante. Porque a gente não consegue acreditar que o nosso cenário é esse. Eu gosto sempre de falar, embora seja algo que a gente não pode tratar de forma quantitativa, mas veja bem, em 2016, 4 anos, então é uma coisa muito próxima da nossa realidade, foi construído o primeiro banheiro feminino no Senado. Então, até 2016, as senadoras mulheres não tinham um banheiro exclusivo para elas.
Por quê? Porque o Senado não foi construído para nós mulheres, ele não foi pensado. Nós estamos quebrando paradigmas, ocupando. Realmente, quando a gente vê 15% de mulheres eleitas no Congresso, essas mulheres, elas fizeram uma atuação espetacular para conseguirem estar lá. É muito difícil você chegar até o partido e muito mais difícil você conseguir ser eleita. Então, diante de tudo isso, claro que a gente traz os problemas, mas também a gente precisa pensar em soluções. A meu ver, sinceramente, o melhor mecanismo, claro que o que a doutora Carla falou com relação à consulta do TSE, da participação feminina dentro dos diretórios, vai ser um avanço gigantesco, porque quem está dentro define para onde que vai o dinheiro, por exemplo. Então, eu tenho certeza que isso, por si só, já vai nos alavancar, né, de uma forma maior, mas eu acho que a solução seria realmente as cotas de cadeiras. E qual que é a diferença disso? Hoje, como a gente estava falando, nós temos cotas de candidaturas. Então, 30% das candidatas são mulheres. Porém, como a gente viu, esse número não replica no número de eleitas. Com as cotas de cadeiras, 30% dos eleitos serão mulheres. Não teria chance para errar nisso, porque obrigatoriamente, na hora do cômputo, 30% dos eleitos seriam pelo menos um dos gêneros, né? E como nós sabemos que o gênero subrepresentado é o feminino, 30% dos eleitos seriam, ao menos 30% seriam mulheres. E quando a gente fala sobre isso, parece meio chocante. Falam, meu Deus, mas reservar cadeiras no projeto de lei, inclusive, que tramita no Senado, alguns senadores já deram parecer dizendo que isso feriria a própria Constituição, que feriria princípios democráticos como o princípio do um homem, um voto. Eu vejo de uma maneira completamente diferente. No mundo todo, ninguém consegue alcançar a paridade sem esse tipo de situação, sem esse tipo de mecanismo. Então, aqui na América do Sul, nós temos quase 15 países com reserva de cadeiras para as mulheres. Um exemplo disso é a Argentina. A Argentina, inclusive, foi o primeiro país do mundo que passou a prever cotas de candidaturas femininas. No início era 30% de cotas de cadeiras para mulheres, agora, desde as últimas eleições, já é 50%. A Bolívia também, aqui no nosso lado, tem 50% e respeita esse número. E é engraçado falar que a Bolívia, a primeira lei de cotas de lá, data de 97, na mesma data da nossa lei das eleições. Então, hoje, 20 anos depois, 23 anos depois, a Bolívia tem 50% de mulheres no parlamento e nós aqui no Brasil temos 15%. Isso também existe em outros países, é uma política afirmativa que, a meu ver, garante e resguarda todos os princípios que a própria Constituição Federal nos traz. Então, quando nós falamos de uma democracia representativa, nós mulheres somos maioria, mas nós somos muito subrepresentadas. E, como a doutora Carla nos disse, essa subrepresentação nos afeta enquanto mulheres, enquanto cidadãs, diretamente, porque nós não estamos lá para definir políticas públicas. E, realmente, quando a gente fala disso, nos mostra, é bastante evidente, todos os prejuízos que não só nós mulheres, mas o Brasil, de uma maneira geral, sofre com essa subrepresentatividade. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco essa visão e principalmente esclarecer o que seriam essas reservas de assentos, né? Existem projetos já no Congresso, existem também projetos em alguns municípios, aqui em Curitiba, inclusive, para garantir e assegurar essa reserva de cadeiras. Então, eu agradeço, Mário, obrigada pelo convite. E agora eu deixo para a doutora Carol, que vai falar sobre financiamento e mostrar como que nós, mulheres, vamos conseguir ser eleitas antes ainda dessa reserva de cadeiras com mais dinheiro para as nossas campanhas. Obrigada, Emma. E eu estava aqui já pensando nisso, falando, tá, agora eu assim, como alguém que sabe muito pouco de direito eleitoral, fico pensando se assim como nós já vimos as candidaturas laranjas, como que será que o financiamento também acompanha nesse mesmo raciocínio das candidaturas laranjas, né? E aí eu já estou aqui tão empolgada que nem ia ler o currículo da Carol, que é um currículo maravilhoso, né? Então, agora quem vai falar sobre financiamento das campanhas femininas é a Ana Carolina Camargo Cleve, que é a Carol, a Carol, né? A Carol é advogada com atuação no direito público, professora de direito constitucional eleitoral do Centro
Universitário Autônomo do Brasil, a Unibrasil, presidente do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, IPRAD, membro do Instituto de Direito Eleitoral, o IBRAD, membro fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRADEP, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Bacelar, possui curso de extensão em Fundamentos Críticos de Direitos Humanos na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, na Espanha. E aí, Carol, vou jogar essa bola para você, né, falando sobre isso, né? Na última eleição presidencial, o TSE determinou a consulta dos partidos, determinou em consulta que os partidos devem repassar 30% do fundo especial para campanhas femininas. E o STF já tinha decidido que 30% do fundo partidário também para as mulheres. E aí eu te pergunto, como é que isso funciona? Conta pra gente, a palavra é sua. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todas, a todos. Que delícia poder falar com essas mulheres maravilhosas. Mariana, eu preciso te parabenizar que você está sempre atenta aos temas sensíveis do momento que precisam ser debatidos. E ainda, né, agradeço por estar aqui também com a minha amiga Ema, e a Ema que nos apresentou, né? Devo isso a ela. E tá com a doutora Carla. Eu sempre digo isso em todas as lives que eu tenho feito, eu acho que a gente precisa reconhecer. E aí a gente precisa partir primeiro de nós, mulheres, né? E aí eu reconheço sempre que a Carla que abriu as portas aqui para as mulheres no estado do Paraná. Então eu sempre digo, olha, se não fosse a Carla lá atrás, ser a primeira a entrar na frente, né, para levar aí as rajadas, nós não estaríamos aqui hoje podendo falar abertamente, defendendo as mulheres na política, né, com o mesmo poder, vez e voz dos homens. Bom, então o meu tema aqui, financiamento, eu vou trazer um pouco... E aqui eu preciso também, aliás, dizer que é um prazer estar com a doutora Valéria, que é da Abradep também. Então, nossa colega de Abradep, assim como a Ema, né? Carol, só um minutinho, eu só vou te cortar para dizer que chegou aqui o Leandro Rosa, presidente da Comissão de Direito Eleitoral. Aliás, parabéns, Leandro. Aqui com a gente também. Hoje é aniversário do Leandro, né? Leandro, um beijo para você. Leandro. Parabéns. A palavra é sua, Carol. Parabéns ao nosso presidente. Bom, então falando de financiamento, eu preciso antes, tá, colocar alguns aspectos da realidade feminina na política e que já a Carla disse muito bem, a Ema reiterou, mas aqui para eu conseguir colocar as premissas que eu entendo necessárias, eu preciso colocar de novo, né, reafirmar esse contexto que é tão prejudicial às mulheres. Então, quais esses aspectos da realidade feminina que eu preciso pontuar e que estão completamente ligados à questão da arrecadação de recursos para finalidade de aplicar em campanhas eleitorais. Em primeiro lugar, eu preciso falar aqui do nosso prejuízo histórico, né? Quanto tempo nós ficamos sem poder nos manifestarmos na vida política? É recente essa participação da mulher na vida pública. A gente pôde votar ontem, né? Não faz tanto tempo assim. E isso, é claro que acaba refletindo, né, na dificuldade, nesse contexto machista que nós vivemos. Felizmente, isso tem diminuído, mas nem que seja pelo constrangimento que os homens passam, porque hoje a gente fala, olha, você está sendo machista, né? Isso que você está falando é um absurdo. Então, nem que seja pelo constrangimento, isso tem melhorado um pouco. Mas o fato é que esse contexto, é claro que ele reflete na dificuldade da mulher de acesso a recursos financeiros. E por quê? Em primeiro lugar, até 2015, né, quando o Supremo proibiu o financiamento de pessoa jurídica, o grande volume de doação nas campanhas eleitorais, a minha dissertação de mestrado foi sobre isso, era de pessoas jurídicas, era um recurso de pessoas jurídicas. E quem tinha acesso a esses grupos econômicos eram os homens. Até porque, não apenas na vida política, em geral, nos espaços de poder, ainda que privados, as mulheres estavam fora. Então, quem tinha acesso a esses homens que comandam, enfim, esses grupos econômicos, é a maioria homem,
eram outros homens. Então, isso dificultava as mulheres estarem inseridas, né, nesse contexto, nesses espaços de poder. E a gente sabe que a cultura de doação de pessoa física é também baixíssima. Então, as mulheres também não tinham esse tipo de doação. Então, veja, ficava muito difícil para a mulher ter recursos financeiros para a campanha eleitoral. E aqui, eu até abro um parênteses para falar de um assunto. Eu vejo muita mulher criticando mulheres que estão no parlamento ou no executivo, porque tem um capital político, herdam um capital político de homens, né? Então, a filha de político ou esposa. E eu não vejo problema nenhum nisso. A gente já tem tanta dificuldade de conseguir, né, entrar para a vida pública. Qual é o problema da mulher que herda esse capital político? Pelo menos é simbólico, ela está lá. E assim, tem mulheres que são excelentes. Quem disse? Aliás, a gente está sendo machista de achar que essas mulheres que aproveitam do capital político de família vão estar lá sendo fantoche de marido ou de pai, né? Então, aqui eu preciso fazer esse parênteses para fazer essa crítica. Quer dizer, por que essas mulheres entram? Porque essas mulheres são a fatia, a parcela muito pequena daquelas que conseguem viabilizar qualquer tipo de financiamento, ainda que seja através da família. Pois bem, um outro fator, né, é o perfil da mulher. Isso não sou eu que estou falando, isso há pesquisas que comprovam. A mulher, ela vai preferir muito mais investir na educação do filho e na casa dela do que investir de recursos próprios em atividade de risco, que é a política, é uma atividade incerta. Você vai investir na campanha, você não sabe se você vai conseguir ter o sucesso eleitoral ou não. Então, esse perfil também conta para tirar as mulheres do processo eleitoral. E ainda vem um terceiro ponto, que é o que a Carla bem colocou e que a Emma também corroborou, que é a questão de que, na maioria dos partidos, as mulheres não estão inseridas nos órgãos de direção. Isso, qual é a consequência disso? Que as mulheres não têm poder de decisão sobre a distribuição de recursos e, por isso, não conseguem investir os recursos de fundo partidário ou de doações que são direcionadas para o partido nas suas campanhas. Bom, em resumo, esse é o contexto das mulheres na vida política. Mas, de outro lado, nós temos outros pontos que são certos, né? Que são inquestionáveis. Quais? Em primeiro lugar, a qualidade da democracia, né? Ela também se mensura a partir da quantidade de mulheres que participam da vida política. Então, quanto maior for a participação feminina, quanto mais igualdade nós tivermos, melhor será a democracia. Então, esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é o seguinte, e que também a doutora Carla e a doutora Emma colocaram. Qual é? A democracia exige suporte financeiro. A gente não consegue fazer campanha eleitoral sem recurso financeiro. E aí, de novo, não sei o que eu estou falando, há inúmeras pesquisas, principalmente na área da ciência política, que demonstram a correlação entre a quantidade de dinheiro investido e sucesso eleitoral. Quer dizer, quanto mais dinheiro eu tenho para minha campanha, mais chances de ter sucesso eu tenho. Bom, então, como que a gente vai equacionar a realidade dessas mulheres com esses pressupostos que eu coloquei, né? Que quanto mais igualdade, melhor a democracia, e que a democracia exige suporte financeiro. Então, é aí que a gente precisa, né, pensar nas políticas afirmativas. É claro que, além da conscientização e da educação, e sobretudo das nossas crianças, para a gente mudar o paradigma, eu sempre venho falando isso, que não basta nós ensinarmos as meninas que elas podem ser o que elas quiserem, né? A gente precisa ensinar aos meninos que esses meninos precisarão respeitar a decisão dessas meninas e que esses meninos precisarão dividir tarefas, né? Então, eu tenho essa responsabilidade. Eu que sou mãe de um menino de 1 ano e meio, eu preciso ensinar para ele que
a cultura machista acabou, ele vai ter que dividir tarefa. Bom, só que isso, claro, que é um caminhar longo, né? É uma trajetória e a gente precisa corrigir já esses prejuízos históricos. E para isso, então, nós precisamos das políticas afirmativas, né? E representa um grande avanço as políticas afirmativas em relação ao financiamento de campanha que foram colocadas pelo Poder Judiciário, né, a partir de uma hermenêutica feminista. E aqui eu cito, eu uso textos da doutora Christine Petter, que é constitucionalista da UNB, e ela, então, ela fala do constitucionalismo feminista. E o que é isso, então, esse constitucionalismo feminista? É um constitucionalismo inclusivo, que parte de uma perspectiva plural, uma perspectiva mais tolerante, mais humanista, né? E ele coloca, então, a mulher de uma forma que a mulher possa expressar, a partir de seu próprio lugar de fala, a sua condição, enquanto mulher e detentora de direitos, né? Então, é uma interpretação, que então eu estou usando justamente a fala da Christine Petter, que tem inúmeros textos, inclusive textos de fácil acesso no Conjur, que é uma interpretação das normas jurídicas e constitucionais como resposta pragmática a problemas concretos de mulheres reais. Então, a partir dessa hermenêutica feminista, desse constitucionalismo feminista, a gente pode citar, então, as duas decisões que representam políticas afirmativas do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, então, que foram dadas em 2018, como você bem colocou, Mari. Então, a primeira foi em março de 2018, do Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade, que decidiu, com base, né, aí tendo como parâmetro a cota de gênero de 30%, decidiu que, se a gente sabe que para fazer uma campanha eleitoral, para que uma campanha eleitoral seja viável, é necessário dinheiro. E se a gente tem uma lei que garante que pelo menos 30% da chapa deve ser preenchida por mulheres, é certo que essas mulheres devem ter alguma condição de concorrer, né, de disputar a campanha eleitoral. E por isso, nada mais justo de que pelo menos 30% do fundo partidário seja destinado a candidaturas femininas. E aí, com base nessa mesma racionalidade da decisão do Supremo Tribunal Federal, nessa ação direta de constitucionalidade, um grupo de congressistas fizeram consulta ao TSE perguntando se essa lógica também se aplicaria aos recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né, o chamado Fundão. E aí o TSE respondeu positivamente que sim, essa racionalidade deveria também ser aplicada aos recursos advindos do Fundão. Pelo menos 30%. Por que pelo menos 30%? Porque se a chapa contasse com mais que 30%, 40%, a mesma proporção deveria respeitar, né, a cota financeira. E aí, se você me perguntar qual que é o resultado disso, será que surtiu algum efeito? Embora, claro, a gente queira muito mais, né? A gente quer sempre mais, até porque a gente tem pressa em corrigir nosso prejuízo histórico. Mas surtiu, sim, algum efeito. Então, essas políticas afirmativas já foram aplicadas na eleição geral de 2018. A gente teve um aumento, é pouco, mas teve um aumento da representatividade feminina no âmbito do Congresso Nacional. Teve um salto de 10% a 11% para 15%. E, além disso, a gente viu que, em 2018, as chapas de presidente contava com várias mulheres como vice. Então, para citar alguns aqui, Manuela Dávila, Ana Amélia, Cátia Abreu e mulheres fortes. Além da Marina Silva, que foi cabeça de chapa. Então, isso teve algum reflexo. Aí me falam, mas veja bem, podem ter chamado essas mulheres só por algum interesse. E aí, aqui, sinceramente, não importa o porquê que chamaram, o fato é que chamaram mulheres, né? E essas mulheres
claro, já são mulheres fortes, mas passaram a ter ainda mais visibilidade. E isso é importante, porque acaba impulsionando, né, a trajetória política dessas mulheres. A visibilidade é importante. Como eu disse no começo, é simbólico, né? E aí, eu também concluo que os partidos são fundamentais nesse processo. Hoje, todas as políticas afirmativas para fomento da participação feminina, elas se dão através dos partidos políticos. Então, a gente tem a cota de gênero nas chapas proporcionais. Nós temos, agora, recentemente, essa decisão, essa recomendação para que nos órgãos de direção partidária também tenha pelo menos 30% de mulheres. E nós temos essa questão da cota financeira do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né? Inclusive, aqui, partindo disso, eu faço uma crítica forte em relação a 2 pontos. E um deles, inclusive, eu falei por ocasião da audiência pública no Supremo Tribunal Federal das candidaturas avulsas. Ora, se nós admitirmos candidaturas avulsas, aí sim, aí eu concordo com a Ema que não tem outro jeito senão cota de cadeira. Porque como é que a gente vai fazer para garantir, né, a participação feminina? Que tipo de política afirmativa a gente vai ter para garantir a participação feminina? E outra crítica que eu faço quem defende o fim do fundão. O fundão, a gente pode criticar ou não, mas ele é um meio para a gente conseguir dinheiro. E aí, principalmente levando em conta todo esse histórico da mulher que não tem acesso fácil a recurso financeiro, esse é um meio da mulher conseguir viabilizar a sua candidatura. Então, a quem interessa, né, acabar com o fundão? Então, o financiamento misto, ele é importante para o fomento da participação feminina na política. Bom, mas e nas eleições de 2020, né? Como é que vai ser? Já estou aqui caminhando para a conclusão. Vai ser a primeira vez que a gente tem aí recursos do fundão, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aplicado em campanha municipal, né? E aí eu andei assistindo algumas lives e eu tendo aqui a discordar, eu acho que cabe discussão disso, a gente pode fazer inclusive uma discussão na OAB, pode juntar com o IPRAD, que eu acho que merece a gente refletir sobre isso. Eu andei escutando de algumas pessoas que essa verba, essa reserva financeira para candidaturas femininas deveria ser aplicada de forma igual para todas as mulheres. E eu sou contra isso. E por que eu sou contra? Porque, na minha opinião, isso é um critério, mas faz parte da estratégia político-partidária. Quer dizer, está no campo da discricionariedade do partido de aplicar esse dinheiro para candidaturas mais viáveis. E se nós aplicarmos de forma igual para todas as mulheres, acaba que o efeito é ao contrário. E o que acontece? Os homens que já saem na frente, né, por ser homens e conseguem acesso a recursos financeiros, estão lá na frente fazendo as campanhas. E as mulheres que são viáveis, quer dizer, que têm condições de competir, vão ficar com pouco capital, que é justamente essas mulheres que a gente tem que investir, porque eu disse que a visibilidade é importante, porque quando uma abre porta, as outras vêm junto, então a gente tem que apostar nessas mulheres para que elas tenham condições de competir com esses homens que sejam fortes. Então, eu acho que não é uma ideia completamente equivocada a gente distribuir igualmente esse valor entre todos os candidatos. Eu ouvi isso e fiquei arrepiada e acho que isso está, sim, no campo da autonomia partidária, enfim, que o partido defina os critérios e para quem vai, para quais candidatos que são mais viáveis que esse dinheiro deve ser destinado. Enfim, são essas as minhas considerações. Agradeço o tempo, nem sei se eu extrapolei, Mari. Obrigada. Tinha 1 minuto. Tinha 1 minuto ainda, foi bem. Muito obrigada, Carol, muito obrigada mesmo.
Agora nós vamos partir já para o nosso último tópico da discussão, né, das palestras divididas, porque a cereja do nosso bolo é falar do adiamento das eleições, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Então agora nós vamos falar sobre mulheres e partidos políticos, né, com a Valéria Dias Paz Landim, que é uma querida já amiga nossa aqui, que nós temos muito orgulho desse trabalho do Observatório de Políticas Femininas. Tivemos autorização da diretoria da OAB Paraná para fazer parte desse projeto, e a Ema é a nossa coordenadora, eu e Leandro somos adjuntos, e com muito orgulho nós fazemos parte desse observatório. A Valéria é advogada, mestranda em Direito Constitucional pelo IDP, ex-aluna da Academia de Direito Internacional de Halle, na Holanda, especialista em Direito Eleitoral pela UFPI, professora de pós-graduação em Direito Eleitoral, fundadora e presidente do Observatório Nacional das Candidaturas Femininas e membro da ABRADEP, como já tinha dito aqui a Carol. Valéria, então ficou aqui para você, diante de todas as reflexões que nós trouxemos, né, falar desse desafio que as mulheres têm, inclusive de participar dessa democracia interna dos partidos políticos. Isso também é a primeira luta. Essa primeira luta que a Carol falou, que é superar os desafios de ser mulher, que já é um grande desafio, ser mulher no mundo. E quando elas decidem encarar, né, a vida política partidária, elas têm um novo desafio, né? Essa democracia interna. E nós tivemos na semana passada a resposta positiva, né, pela possibilidade que a regra da reserva de gênero de 30% de mulheres nas candidaturas proporcionais. E aí eu fico pensando, isso é um avanço? Queria que você falasse para a gente. Então, a palavra é sua, Valéria. Primeiro eu quero agradecer, e com muita alegria, a oportunidade que a Escola Superior da Advocacia e a Comissão da Mulher Advogada do Paraná tem me dado para falar sobre esse tema. Eu quero cumprimentar também o presidente da seccional, o doutor Cássio, a vice-presidente, doutor Leandro também, que desde um primeiro momento foi fazendo esse contato inicial sobre o observatório, e também parabenizar pelas exposições das minhas colegas que me antecederam, que brilhantemente expuseram os problemas que hoje nós enfrentamos no que diz respeito à presença e à performance dessas mulheres na política brasileira, né? Cumprimentando a doutora Ema, a doutora Ana Carolina, também a doutora Carla, e especialmente você também, Mariana. O que também queria fazer eu acho que é uma colega que já tem um tempo que eu não vejo, eu estagiei com ela no STJ, que eu acho que deve estar também nos acompanhando, uma amiga também muito querida, e eu deixo aqui já o meu abraço para a doutora Ana, e para já dar seguimento à nossa fala. Então, esse tema como um todo, ele tem causado, tem despertado um grande, vamos dizer assim, um grande empenho de vários setores da sociedade, e aqui eu acho muito interessante, ao final, falar de um modo genérico, mulheres e partidos, porque as minhas queridas colegas que me antecederam, todas elas narraram os problemas e as dificuldades e o diagnóstico do que é a participação feminina hoje no caso brasileiro. Então, eu vou deixar para responder a tua pergunta entre o meio e o final da minha fala. Eu vou ser bem breve, exatamente considerando esses pontos que já foram falados. A doutora Carla explanou de uma forma muito prática e muito bem essa questão das candidaturas laranjas. Eu, particularmente, tenho tentado ao máximo não falar desse termo, mas como tem sido o mais popular e de mais fácil compreensão, aqui eu repito, mas esse foi o primeiro problema. E a segunda questão colocada é esse cenário que a Ema falou da participação da mulher no caso brasileiro em relação ao ranking mundial, que nós não conseguimos avançar mesmo com essa legislação com 25 anos de cotas, e o contexto dela é exatamente esse que foi falado, que foi ali um pouquinho antes da legislação do nosso código, mas que foi uma lei feita para... Isso eu tenho dito em várias oportunidades que eu tenho sido chamado para falar, eu tenho dito, foi uma norma que foi feita para não dar certo. Ela não foi feita para incluir
E foi ali no movimento global, ali depois daquela reunião da Conferência Mundial, da mulher da 4ª Conferência Mundial, lá da ONU em Pequim. Então, aquele movimento todo foi um movimento de contágio, de integração, e aquilo passou como se fosse uma moda entre os países. E o relato que eu ouvi lá em Haia, inclusive, de pessoas que debatem esse tema no aspecto institucional do que foi a elaboração dessas normas pelo mundo, o espalhamento dessas normas de cotas pelo mundo, foi exatamente como isso. Olha, teve essa reunião aqui da ONU, a gente vai elaborar esse texto aqui para tentar incluir mais mulheres no nosso país e vamos fazer. Só que ali um pouquinho antes, nesse caso, já que no nosso Congresso existia ali um pouco de debate, né, a respeito desse tema, mas foi uma norma que ela não foi pensada para fazer uma avaliação, um diagnóstico do que era a presença feminina naquele momento, nos parlamentos e na política, e aonde o Estado brasileiro gostaria de chegar. Então, esse é o segundo problema que foi apresentado pela EMA. E aqui vale também a gente fazer uma observação que nós temos oscilado de uma forma muito negativa, no que diz respeito à questão da classificação mundial, né? E a gente tinha saído da 140ª, 49ª posição, pulamos para a 130ª, 33ª, e mais uma vez nós caímos para a 130ª, 30ª posição. Então, isso demonstra que existe ainda um entrave muito grande para que exista esse rápido avanço da presença feminina na política nacional, nos parlamentos e também nos municípios e nos estados. Por terceiro, a doutora Ana Carolina fala das questões afetas a dinheiro, que é o principal ponto em relação ao investimento. Nossa, minha voz está querendo falhar. Então, que é o terceiro ponto em relação ao investimento na campanha, né? Eu vou pedir só um minutinho aqui para eu interromper, que a voz está querendo falhar. Deixa eu pegar só uma água rapidinho aqui, já estou voltando. Segura aí, Mari. Fique à vontade. Você sabe que eu não consigo não fazer com uma água do lado, porque eu sempre acho que vai falhar. Porque é nessa hora que a gente pensa que não vai falhar, é a hora que vai falhar. Então, vamos esperar a Valéria voltar aqui. Não vai demorar nem um minuto. Voltou já ela aí. Não, voltei. Era só uma água, gente. Pedindo desculpa aí aos que estão me ouvindo e o pessoal que está aqui também com a gente no Zoom. Então, nesse contexto todo, a gente entra na parte mais sensível, que é essa parte financeira. Porque como fazer uma campanha, hoje nós já temos uma análise, né, uma outra categoria de campanha, que essa campanha tem trazido resultado, são as campanhas de baixo custo e que são as campanhas oriundas de movimentos sociais e movimentos de pressão. E é aí que eu acho muito interessante a fala da doutora Daniela, quando ela abre esse momento de discussão da gente, porque esse é um recado muito importante que nós precisamos deixar, não somente para os partidos, mas para o Brasil como um todo. É deixar de ser um movimento de pressão, um grupo de pressão e passar a ser um grupo de decisão. Então, diante, primeiramente, desses 3 problemas que foram narrados, são vários os obstáculos no que diz respeito à participação feminina na política brasileira. E aqui eu quero falar de um modo também, eu falo de um modo muito vergonhoso, quando a gente entra nessas peculiaridades, sobretudo pelas oportunidades que eu tive de analisar em outros países. Eu viajei 8 países agora entre 2018 e 2019, para fazer uma análise de campo e de como essas mulheres foram chegando entre países pobres e países ricos em classificações melhores no que diz respeito à participação feminina na política. E um deles, quando eu cheguei em dezembro, foi a Índia, e também eu fui fazer esse questionamento para elas: como vocês, nessa ocasião, estão melhor do que nós no Brasil, no que diz respeito à chegada, embora as condições religiosas e culturais de vocês. Então, a primeira coisa que elas falaram foi: nós precisamos, naquela ocasião, nós nos organizamos e fizemos esse movimento de cobrança, de pressão para os partidos políticos. Um outro país, já saindo totalmente desse escopo de um país em subdesenvolvimento, já ali eu fui para Noruega, que também é uma outra realidade. Ali já é uma coisa espontânea entre eles, os próprios partidos por si já tem essa atração pelas mulheres e mulheres com alta qualificação.
Esse é um dos resultados que nós, inclusive, estamos vendo agora no combate à pandemia, que as mulheres que melhor lideraram os rankings, os índices de contenção da pandemia, elas são mulheres extremamente preparadas, de militância fortalecida e que elas não subestimaram o problema. Então, esse é um fator muito importante que vai me levar para o segundo ponto. Então, esses países de melhor classificação relacionado ao apoio desde sempre dos seus partidos, fazem com que essas mulheres e outras mulheres cada vez mais interajam nesse ciclo de avanço e de permanência de mulheres na participação política de cada país. Então, para fazer esse fechamento, eu pensei em duas coisas que faz essa digressão e faz essa conexão com a fala da Daniela e com todos os problemas e as situações elencadas pelas falas anteriores. E aqui também eu faço uma questão de falar em nome do Observatório, em que sentido? Quando eu fundei o Observatório, o objetivo, sobretudo, era me aproximar das mulheres, entender o que acontece no relacionamento com os partidos e quais que são os entraves reais que essas mulheres têm sentido em cada perfil de eleição. E, nesse caso, sobretudo, a eleição municipal. Então, duas são as palavras que vão nortear aqui esse fechamento que eu vou fazer, que é liderança e prioridades. Primeira coisa, eu me faço quando eu falo de partido político, eu me faço essa pergunta: quais são as prioridades dos partidos hoje? Né? Se nós formos parar para refletir, quais são as prioridades dos partidos? Oi? Desculpa interromper, eu já tinha avisado para as palestrantes que eu tinha um compromisso com um cliente e realmente aqui a minha hora já encerrou. Eu vou deixar aqui o evento seguindo com a Ema, peço desculpa a todos, mas eu realmente preciso sair. Agradeço a participação, eu vou devolver a palavra para a Valéria e a Ema agora é presidente de mesa. Um beijo para todas. Tá ótimo, Mário, obrigada. Posso voltar, né? Tá, então, nesse primeiro ponto, eu faço essa questão. Qual que é a prioridade dos partidos? Qual tem sido as prioridades dos partidos? Segundo, quem define essas prioridades? Terceiro, o que os partidos têm feito para que essa representatividade, essa representação, participação e permanência feminina dentro dos partidos, dentro da militância e nos cargos de representação, o que eles têm feito para promover essas mulheres. Então, se a gente for responder brevemente esses questionamentos, o primeiro deles é mais fácil de responder. Nós não temos sido a prioridade desses partidos. Se não tivesse sido esses movimentos judiciais, esse ativismo, essa litigância estratégica que tem sido feito desde 2012, pelo menos, para que as mulheres se tornassem mais visíveis, certamente que nós continuaríamos ainda com um número muito pior do que o que nós já atingimos. Então, embora essa pressão da legislação de cotas, que nós começamos aí a fazer um redesenho do que veio lá de 95 até aqui, eu acho que foi a doutora Carla e a doutora Ema que falaram um pouco dessa evolução do que foi a lei de cotas. Então, de lá até aqui, nós precisamos passar por várias provocações no Tribunal Superior Eleitoral e também no Supremo Tribunal Federal para que esse resultado das últimas eleições pudesse ter sido melhor. Então, isso significa o quê? Não há desejo interno. Segunda coisa, nós não temos nenhum tipo de... salvo alguns, 1 ou 2 ou 3 partidos, talvez, até onde eu tinha feito essa consulta, tem promoção interna de paridade, vamos dizer assim, quando do lançamento das suas candidaturas. Então, as cotas voluntárias, que é extremamente comum ao redor do mundo, o Brasil não tem. Então, quando eu falo desse panorama de mundo, dessa avaliação, o que o Brasil me remete a um cenário de vexame, de vergonha. Porque aí a gente aponta mais um outro problema, o aspecto cultural. Mas aí, voltando aquelas perguntas iniciais que eu fiz, quem que é o grande líder do processo decisório nas questões de estrutura interna dos partidos? Via de regra, os homens. Se não fosse assim, o TSE não teria reconhecido essa consulta agora recente para recomendar que os partidos coloquem ali nas eleições das suas estruturas internas 30% dessas mulheres para que fosse uma virada, né? A consideração que se percebe agora é isso, forçar uma virada, né? Para dizer, olha, as mulheres conseguiram melhorar a sua performance nas eleições.
nós precisamos agora melhorar essa performance na estrutura interna dos partidos. Então, esse é um marco, mas vamos dizer assim, um segundo marco que eu poderia considerar. Então, quando eu vou ali para a terceira, quarta pergunta, que eu pergunto o que os partidos têm feito para empoderar e para, de fato, entregar um resultado para essas mulheres chegarem competitivas em campanhas eleitorais. Se a gente for parar para olhar o cenário, as ações têm sido as mesmas e os resultados vão continuar sendo os mesmos. E quais são os resultados? Uma baixa classificação. Então, as eleições, chegando também no tema, que é a grande pergunta que a Mariana fez sobre o adiamento ou não das eleições, quando você para olhar o lapso no que diz respeito a uma gestão, uma mentoria, um planejamento de campanha eleitoral, a campanha eleitoral dessas mulheres, ela se agrava mais ainda com o contexto da pandemia. Porque se não foi feito lá atrás nenhum tipo de movimento, nenhum tipo de promoção, nenhum tipo de orientação para que essas mulheres, esquecido o contexto de pandemia, pudessem chegar de modo agressivo nessas eleições, sobretudo agora com esse contexto de pandemia, não será esse, vamos dizer, o aspecto que vai melhorar as condições e as chances dessas mulheres. Então, de um modo geral, quando a gente fala das prioridades, a conclusão é: não somos prioridades, não temos sido prioridades, agora que nós estamos recomeçando através dos grupos de pressão e através de vários coletivos, vários grupos, várias associações espalhadas em todo o Brasil. Então, quando eu vejo esse número de mulheres espalhadas em todo o país, trabalhando a promoção da participação feminina, trabalhando com curso de campanha eleitoral, como é o caso que o Observatório faz, seminários, reuniões, eu me pergunto, aonde estão os partidos políticos que não têm feito isso? Nós sabemos que os partidos têm feito, sim, formação política, porque é a obrigação que eles tenham, através dos seus institutos, essas formações. Mas quando nós passamos para o aperfeiçoamento, para a capacitação dessas mulheres, para chegarem com densidade, que foi o termo que a doutora Carla utilizou, e eu acho 2 termos que eu vou aqui pedir licença e vou lhe passar os direitos autorais, doutora Carla, que é a questão dessa densidade da candidatura feminina. E aí, por fim, eu vou chegando na história do puxadinho, que é a conclusão. Os partidos hoje têm os puxadinhos. Então, quando essa narrativa ela é construída, é para dizer o seguinte: olha, vocês existem, mas nós não entendemos que vocês são a melhor parte do que nós temos hoje para acontecer e transformar o país. E aí, além da pandemia, do contexto da pandemia, que é o tema aqui da nossa mesa, eleições, pandemia e participação feminina, antes de chegar para essa terceira fase, já me encaminhando para o final, eu tenho uma outra questão, que é a segunda palavra que eu falei para vocês, que ela tem relação com essa análise dos partidos políticos, que é o aspecto liderança. Como eu não tenho uma estrutura prévia de promoção, como eu não tenho uma estrutura prévia de diálogo, de planejamento e de aproximação com essas mulheres, dificilmente eu vou formar líderes. E, sobretudo, quando eu falo de um município, doutora Carla, doutora Emma e doutora Ana Carolina, sobretudo como eu falo de municípios como o estado do meu Piauí, mulheres que lá em municípios com 3.000 habitantes, municípios com 5.000 habitantes, 10.000 habitantes, como formar líderes em municípios desses, mulheres líderes que sejam capazes de incidir nas políticas administrativas das suas cidades e sejam agentes transformadores de mudança e melhoria na qualidade democrática. É praticamente impossível, porque isso vem de uma construção, vem de uma lógica muito simples. Ou se planeja, ou se analisa, se entende o problema e resolve, ou então nós vamos continuar com esse número vexatório, eternamente repetindo que nós não saímos de um número abaixo da 100ª posição. Então, aqui eu quero, inclusive, mencionar alguns casos que nós identificamos no observatório, falando mais uma vez do puxadinho, mulher dentro dos partidos. 2 casos me chamaram a atenção nos eventos presenciais que nós fizemos. O primeiro deles foi, ali nós organizamos, selecionamos, colocamos as mulheres no auditório, trabalhamos vários temas em 2 dias, e quando foi na metade do segundo dia, eu me vejo ali com uma fila de mulheres com papel na mão, e chama uma, chama outra, e começaram a gritar no meio do auditório, no momento do intervalo. Eu falei, o que está acontecendo? E quando eu olhei, as presidentes estaduais estavam com fichas de filiação
convidando as minhas alunas do observatório para se filiarem nos partidos, porque já tinham saído do curso e significava que elas entendiam de eleição. Então, esse é um primeiro ponto. Ninguém quer ter trabalho. Ninguém quer investir nesse momento dentro da estrutura interna dos partidos. O mais interessante é encontrar um produto pronto. Outra situação, vários foram os convites que me chegaram quando eu comecei a fazer o movimento. Você tem que ser candidata a vereadora, você tem que ser candidata não sei o quê. Por quê? Porque já é uma potencial candidata pronta. Mais uma vez eu digo, o que estão fazendo com o dinheiro que precisa ser destinado para a formação política de mulheres e para que essas mulheres tenham chances reais de vitória? Um outro aspecto que eu identifiquei também dentro desses eventos que nós realizamos presencialmente que precisa também ser analisado e que precisa de uma transformação que tipo de líderes, mulheres líderes nós temos hoje na presidência desses partidos a nível nacional, a nível estadual e também a nível municipal. Porque, veja, o que aconteceu? Algumas dessas mulheres que eram presidentes a nível municipal, algumas delas, uma boa parte compareceu, né, nessas reuniões, nesses eventos, e quando eu perguntava, cadê as demais mulheres do seu partido? Elas falaram, veja bem, eu sou candidata. Se de repente eu trago essas mulheres, elas se tornam uma ameaça também para a minha candidatura. Então, esse é um outro aspecto social que precisa ser trabalhado dentro da estrutura de liderança dos partidos. Em que sentido? E essa é uma recomendação que eu tenho dado para quem chega de partido para mim, e eu falo, olha, eu acho importantíssimo ter uma mulher forte à frente do Partido Mulher, mas em tempos de eleição, essa mulher precisa ser substituída ou afastada para que não prejudique a candidatura das outras. Se a presidente municipal daquele partido ela vai concorrer, ela precisa sair com um prazo, vamos dizer, um prazo razoável para que seja mudada aquela direção e não se disperse ali no correr da campanha ou antes da campanha a candidatura das outras mulheres que estão abaixo dela. Então, quando a gente fala desses aspectos todos, a gente está falando de aspectos culturais e sociais dos partidos políticos que pouco é revelado, né? Então, quando nós vemos esse tipo de situação, uma das coisas que eu também pondero nesse aspecto é fazer esse diagnóstico, apresentar esse problema e ver o que os partidos querem, porque se assim não for, a gente não vai conseguir fazer esse movimento de transformação e vamos continuar sendo apenas esse movimento, esse grupo de pressão. E aí, quando a gente vai, já me encaminhando para o final, quando a gente chega no aspecto eleição 2020 e faz essa interseção com o aspecto pandemia, quais são as vulnerabilidades que nós temos dessas mulheres nos municípios? O primeiro dele que nós sabemos é que as mulheres, além de serem a maioria na sociedade brasileira, além também de serem as maiores eleitoras, nós temos uma outra situação, que as mulheres, no caso brasileiro, têm sido aquelas que têm estado à frente nas tarefas de cuidado das pessoas atingidas e contaminadas pelo coronavírus. Então, veja, se essa mulher já é mãe, se ela é do lar, se ela tem uma pessoa infectada dentro do seu lar e ela precisa organizar aquela logística, que tempo essa mulher tem para dialogar, para captar votos, para se organizar em termos de estrutura partidária e que chance real de candidatura e de vitória essa mulher vai ter? Quase zero, beira ao zero. Sobretudo nos casos de contaminação, algumas pessoas que eu tenho conversado, o estado psicológico ele vai também a quase zero. Então, que tipo de performance, que tipo de candidata se apresenta quando ela está nesse contexto de pandemia e, sobretudo, nesse momento que a nossa curva do Estado brasileiro só aumenta. Então, nós temos aí um grande prejuízo. Eu tenho feito uma projeção, ainda não consegui fechar os números, mas nós vamos ter um número alto de mulheres que vão deixar de ser candidatas em virtude do agravamento da pandemia e do aprofundamento da pobreza. Porque várias delas, ou são, nós sabemos disso, que os trabalhos, embora nós sabemos que o nível educacional das mulheres no Estado brasileiro sejam melhores do que os dos homens, mas ainda os subempregos e os subsalários também estão nas mãos das mulheres. E com o contexto da pandemia,
o agravamento da desigualdade social e o agravamento da pobreza também incide diretamente nas candidaturas, porque a mulher trabalha ou come ou faz campanha. Então, existe uma escolha muito difícil nesse momento para os municípios para essa eleição em termos do impacto nas candidaturas femininas. Então, essa é uma das grandes preocupações que nós estamos tendo. E indo para o último aspecto, o último desafio para essa campanha, que também identifiquei nesses eventos e nesse acompanhamento que eu tenho feito no observatório, é a questão do analfabetismo digital. É absurda, assim, os números e as situações que eu tenho me deparado no que diz respeito à falta de experiência ou de contato com redes sociais, com aplicativos, links, o uso, manejo de telefone. Essas mulheres vão se perder pela metade do caminho. Então, se a depender, não, a campanha eleitoral desse ano vai ser 100% digital. Sim, 100% digital, mas digital para quem? Para o rico, para o pobre, para o médio? Por que para a mulher pobre? Ou para aquela de classe média, que está tendo um problema econômico nesse momento, ou aquela, até mesmo as mulheres mais ricas, de capital social mais privilegiado, essas mulheres também, várias, têm encontrado problema no que diz respeito à gestão digital. Então, quando você junta esse contexto como um todo, nós, nessas eleições, certamente, e pior ainda, se for mantido o calendário, nós seremos as mais prejudicadas mais uma vez. Sobretudo nesse contexto de crise política que nós estamos vivendo, é inegável esse contexto da crise política. Nós, nesse primeiro momento que nós também nos municípios iríamos viver ali a questão dos 30% do fundo, a questão também dos 30% puros, sem coligações, que nós poderíamos experimentar como uma novidade ou como uma grande oportunidade, certamente que nós seremos as mais atingidas e mantendo aí um índice não muito positivo em virtude desse contexto de pandemia e de falta de apoio, planejamento e mentoria para essas mulheres para as próximas eleições. Então, essas são as minhas considerações no que diz respeito a essa interseção entre eleições, pandemia e mulheres. E pensando aqui, deixando também esse recado de que nós precisamos voltar a olhar nesse momento, no que diz respeito às mulheres, muito mais para os partidos políticos. É hora da gente entender, é hora da gente cobrar, investigar o que acontece, por que nós não estamos ainda numa forma, numa melhor posição, numa posição de privilégio dentro dos partidos, para que a gente leve mais mulheres capacitadas e densas para mais cargos eletivos. Então, eu deixo meu abraço, agradeço a todos vocês que nos acompanharam até agora, que me acompanhou também aqui nesse momento, e convido vocês a conhecer a nossa página, né, no Instagram, que é Candidaturas Femininas. A gente está nesse início ainda de projeto, mas nós temos tido resultados de ações positivas, e eu agradeço mais uma vez ao convite de todos, foi um prazer falar com vocês sobre esse tema aqui nessa tarde. Muito obrigada. Oi, vocês estão me ouvindo? Está travado aqui. Valéria, que privilégio poder ouvi-la. Eu, particularmente, gostei muito dessa perspectiva e de como você conseguiu casar tão bem esse momento que nós, mulheres, estamos enfrentando com ainda mais desafios e a questão das eleições que se avizinham, não sabemos ainda ao certo a data, se vai ser mantido no calendário eleitoral, se será adiado. Então, realmente, agradeço. Tenho certeza que todas e todos apreciaram e gostaram dessa sua visão, dessa sua maneira de colocar esse tema que costumamos ouvir muitas vezes, mas que você traz de uma forma atual e diferente. Gostei particularmente muito. Muito obrigada. Então, já que eu assumi aqui essa presidência virtual da mesa, eu gostaria de passar a palavra agora para a doutora Carla Karpsten, para que ela faça suas considerações com relação a essa questão do adiamento das eleições e também já faça uma mensagem final, se despeça, para que depois eu possa passar para a Carol, para a Valéria, para encerrar a nossa live. Obrigada, Ema. Veja só, eu estou sofrendo com essa questão do adiamento da eleição, porque eu acho que é muito ruim adiar a eleição, sabe? É muito ruim você ultrapassar o ano. Eu acho que essa eleição tem que ser feita esse ano. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que as mais prejudicadas, eu concordo com a doutora Valéria, vão ser as mulheres.
e pela tudo que ela colocou, e além da situação que nós não temos, grande parte dos municípios não tem escolas funcionando, aqui no Paraná as escolas não estão funcionando, eu tenho advogados que trabalham comigo que têm filhos pequenos, que as escolas vão voltar em setembro, quer dizer, isso, eu estou colocando um exemplo como elas, que podem trabalhar de casa, mas que para uma candidatura é inviável. Como é que você vai fazer? Você vai fazer campanha pela internet? 50 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à internet de qualidade. 50 milhões. Então, aí você fala de homens e mulheres, mas quando eu sou candidata, eu estou pedindo voto para todo mundo, não só para as mulheres. Então, se eu tenho 50 milhões fora, eu já tenho um terço, né, desse grupo completamente fora da participação da eleição. Então, eu acho que a eleição não deve ser adiada, acho que ela não vai ser, acho que talvez no máximo ela fique ali entre novembro e dezembro, ainda dentro do ano de 2020, mas acho que efetivamente tudo de bom que a possibilidade a não possibilidade de coligação proporcional trouxe para a mulher vai ser anulada por conta das dificuldades que nós vamos ter, e as dificuldades que nós temos são maiores. Então, infelizmente, não vai ser esse ano que a gente vai dar o salto, mas assim, pela análise do que todas nós conversamos, especialmente da doutora Valéria, pelo observatório, que tem uma série de dados muito mais consistentes, nós sabemos que o nosso problema é cultural, o nosso problema é aquilo, não somos prioridades e temos uma cultura machista que anda a passos de tartaruga. Então, a gente efetivamente temos que continuar discutindo, continuar enfiando, fazendo a pressão, né, os grupos de pressão, os grupos de ativação, fazemos isso com muita força, com muita efetividade, falando do tema diariamente, para que até o momento que a gente vá ter uma conscientização dos partidos de que é necessário ter a mulher participando efetivamente do seu dia. Quero agradecer aqui a minha OAB do coração, né, ao meu presidente Cássio Teles, a Marilena, ao doutor Noronha, a todo o grupo de que eu participo aí nos últimos 15 anos da minha vida dentro da OAB, é minha casa, sempre vai ser. Agradecer a Mariana pelo convite, a participação de vocês, meninas, nesse painel foi maravilhoso, agradeço muito, e obrigada a todos que ficaram nos assistindo, quem vai nos assistir ainda no YouTube, e que essa discussão perdure, porque ela é essencial e perene. Obrigada, doutora Carla. Agora eu passo para a doutora Carol Cleve. Carol, seu microfone está no mudo. Pronto. Aí. Em relação ao adiamento, também sou contra, né? Em primeiro lugar, eu digo sim, que graças a Deus, o ministro Barroso, que é bastante líder e influencia muito no cenário brasileiro, tem dito isso e sinalizando para que é muito prejudicial a unificação das eleições. Então, essa é a primeira coisa que eu digo, e que eu sou completamente contrária à unificação por razões de inconstitucionalidade e por razões também de que não é nada conveniente. Esse é o primeiro momento. Então, acho que não devemos adiar a eleição. A gente está vivendo um momento muito, muito difícil, político, de tensão política, aliás, de crise política, e é neste momento, sobretudo, que nós devemos ter apreço pelas instituições, e deve sim ter eleição. É claro que a gente não vai conseguir ter eleição num momento de normalidade, né? É um momento, um contexto completamente excepcional, mas vamos lembrar aqui que os Estados Unidos mantiveram eleições em tempo de guerra. Então, ainda que seja nesse momento de excepcionalidade, nós temos sim que fazer de tudo para preservar as instituições. E eu tenho certeza que o ministro Barroso, que é um homem do diálogo, agora presidente do TSE, fará um diálogo institucional, e tanto o Rodrigo Maia quanto o Davi Alcolumbre já disse que estão abertos a isso, e, portanto, já formaram grupos de trabalho. Eles vão conseguir equacionar a preservação do direito à saúde com a necessidade de preservar a nossa democracia para que haja eleição. Nem que seja, enfim, em 2 finais de semana, dividido por grupos para votarem. Imagino eu que deve acontecer, como a doutora Carla disse, o adiamento mínimo entre novembro e dezembro, mas que acaba o que vai viabilizar o pleito ainda esse ano, para que não haja prorrogação dos mandatos, que é o que a gente tem que evitar, né? Que me parece inconstitucional. Enfim, então a minha opinião é que deve acontecer a eleição esse ano, mas
também, assim como a Carla, sou contra a implementação de uma hora para outra de voto por celular, eletrônico, porque a gente não tem condições de fazer isso no Brasil. Há quem defenda isso, acho que a gente vai chegar o momento disso, mas não é este o momento. Há quem fale da Estônia, mas a Estônia, para começar, que é completamente diferente do Brasil, né? O tamanho, e além disso, o Fernando Neisser bem colocou num artigo que escreveu, lá é garantido o direito fundamental de acesso à internet. Aqui a gente não tem, né, sequer internet de qualidade. Aliás, tem gente que nem tem acesso à internet, e quem tem, eles não tem qualidade na conexão. Então, isso é inviável. Então, essas são as minhas considerações. Eu queria aqui parabenizar a doutora Valéria, que eu acho que muito bem expôs e trouxe mesmo todas essas questões da pandemia. Ela foi quem levantou isso e fez uma análise que é excelente e nos colocou aqui para refletir. E é muito importante essa análise, então eu parabenizo a doutora Valéria e agradeço mais uma vez aqui a Mariana, a EMA por essa iniciativa da Comissão da Mulher Advogada e a OAB. Então o Cássio realmente está de parabéns por estar promovendo nesse momento de pandemia, está conseguindo fazer a instituição aí participar dos debates da forma que dá e está tendo sucesso nisso. Obrigada, Carol. Então, agora eu vou passar para a doutora Valéria essa conclusão com relação ao adiamento das eleições e para depois finalizar e encerrar essa nossa live. Acho que está no mudo, doutora Valéria. Aí. Pronto, agora acho que foi. Eu, particularmente, desde quando o vírus ainda estava na China, eu já desconfiava, já sentia muito forte que nós teríamos graves problemas para manter o calendário e para deixar fazer com que essas eleições acontecessem. E muito mais também, a minha avaliação, ela não passa somente pela questão do respeito e observância à questão das próprias instituições, do dever de ter que acontecer, e ela não passa somente por aí. Obviamente que a gente faz um exercício de escolhas, do que é mais razoável, do que é mais importante, o que importa nesse momento, mas quando nós observamos tudo isso, eu me agarro desde o começo ali a uma questão que diz respeito à dignidade humana e da solidariedade. Muito antes, como eu tenho dito, muito antes, ali em novembro ainda, quando eu comecei a observar isso em Wuhan, e quando foi espalhando, quando ninguém acreditava, quando todo mundo negava a situação da Itália, e ali naquele momento eu comecei, de fato, a me preocupar com toda essa circunstância, e eu imediatamente pensava, a minha mente não ia em outro lugar se não fossem as favelas brasileiras, principalmente, e o mais curioso disso tudo é que tudo começou pela classe alta, né? Mas agora nós vemos esse aprofundamento por conta de vários aspectos, sobretudo falta de gestão, falta de organização no meio dessa pandemia, o negacionismo. Então, quando eu fui ponderando esses aspectos todos, muito mais pela circunstância, mais uma vez eu volto a dizer, de olhar a dignidade humana, de olhar a solidariedade, mas sem deixar de respeitar o funcionamento das instituições, eu desde o primeiro momento eu me posicionei para o adiamento das eleições. Mas quando eu falo que sou pelo adiamento das eleições, não significa que eu sou a favor da unificação. Então, eu faço questão sempre de deixar muito claro que não sou pela unificação, mas eu entendo que o momento ele não é dos melhores para manter o calendário para outubro. Acho que a primeira sugestão da Câmara e do Senado no que diz respeito à data de 6 de dezembro ou 16 é uma primeira alternativa viável. Eu acho que sim, vale considerar essa data, mas eu sou pelo adiamento e acredito que por mais que as instituições, por mais que a Corte Eleitoral esteja empenhada em manter ali a fidelidade na sua legislação do calendário, eu penso que pode existir sim, com base em estudos de projeção de morte que nós temos para o Brasil, e aqui eu também não quero fazer o exercício do apocalipse, mas em virtude da curva que da forma que nós estamos indo, da forma que os números estão subnotificados, eu penso que nós vamos ter ainda um cenário não tão confortável para promover, vamos dizer assim,
tornar de uma forma, claro que não num cenário de normalidade, mas tornar o cenário das eleições de uma forma confortável. Então, eu particularmente sou pelo adiamento nessas razões. E agradecer à doutora Carol pelos elogios e também todas as minhas outras colegas, também parabenizar todas vocês aí pelas grandes falas que foram construídas aí até essa chegada de conclusão. Obrigada, Valéria, obrigada. Bom, eu para concluir, então, eu digo que já foi feito um estudo, eu acho legal tratar disso, que até hoje no mundo, em razão da pandemia do Covid-19, 51 países já postergaram as eleições. Eu concordo com o que a doutora Carol, a doutora Valéria e a doutora Carla falaram, que a gente falar de adiar pelo mínimo necessário é totalmente diferente da gente falar da unificação das eleições, que é algo que, a meu ver, é de fato inconstitucional, até pelo princípio da periodicidade do voto e tudo mais. Agora, a gente tem que lembrar que, infelizmente, esse adiamento não está 100% sob nosso controle, né? A Polônia, por exemplo, no primeiro momento, optou por não adiar as eleições, mas os números acabaram aumentando de uma forma em que não houve alternativa senão o adiamento. Eu acho que esse adiamento precisa ser muito bem pensado, então eu concordo que já se passe a discutir, porque estamos em maio, né, praticamente junho, estamos muito perto já do início do calendário efetivo da disputa, né? Então logo teríamos convenções partidárias, abriria a campanha eleitoral, então acho que isso precisa ser repensado, a gente não pode querer adiar sem uma data já fixa. Gosto também dessa ideia de do máximo 6 de dezembro, mas acho que a gente precisa começar a tratar e já colocar possibilidades e alternativas desde já, para evitar que chegue em cima da hora e que o calendário não seja cumprido de uma forma rigorosa, até porque a gente sabe que não é no dia da eleição que termina, né, o processo eleitoral, tem vários atos que demandam tempo depois do dia do pleito. Mas, enfim, com isso, eu gostaria de concluir a nossa live, agradecer demais a doutora Adriana, coordenadora da ESA, e toda a diretoria da OAB Paraná, que nos cedeu esse espaço para falar desse tema que é tão importante e no qual, muitas vezes, nós mulheres somos realmente silenciadas. Agradecer a doutora Daniela, presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, que nos brindou com as suas boas-vindas e com a abertura dessa live. Sabemos o quanto a doutora Daniela tem trabalhado ao lado, inclusive, da doutora Mariana, nossa presidente, de forma incansável para garantir o direito de nós, mulheres advogadas, participarmos ativamente da OAB. Então, realmente foi um privilégio tê-la conosco abrindo essa live. Agradecer a doutora Carla Karpsten, a doutora Carol Cleve, a doutora Valéria, que engrandeceram de forma gigantesca esse nosso bate-papo, e eu posso dizer que eu me senti super à vontade, parecia que eu estava conversando com 3 amigas, de tão bacana que foi esse clima que a gente conseguiu criar. Espero que todas e todos tenham gostado, tenham saído daqui ainda mais encantados por esse tema, que é o direito eleitoral, que a gente possa continuar falando de eleição, que a gente possa continuar discutindo sobre isso, e que esse assunto passe a fazer parte do nosso dia a dia, né, de forma positiva, não tratando dele apenas em momentos onde se questiona a democracia de uma maneira geral. Então, eu agradeço a todas e todos, desejo uma boa tarde e até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.